Olá, meu nome é Gustavo Queiroz, eu sou oftalmologista do Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Hoje eu vou falar sobre conjuntivite, com atenção principal para médicos da atenção básica. As conjuntivites seguem a seguinte divisão. Elas podem ser virais, bacterianas, alérgicas, químicas, autoimunes, ceratoconjuntivite límbica superior, ceratoconjuntivite seca, conjuntivite lenhosa, conjuntivite angular e síndrome ocular de Parinot. Eu vou dar ênfase principalmente às conjuntivites com causas infecciosas, começando sobre conjuntivites virais, bacterianas e alérgicas, que são as principais conjuntivites. A conjuntivite viral é causada principalmente pelo adenovírus, enquanto as bacterianas pelo Staphylococcus aureus, epidermidis e Streptococcus pneumoniae, além da Neisseria gonorreia. A conjuntivite viral, ela tem as seguintes características: hiperemia no fornix, que é essa região que fica compreendida entre a conjuntiva tarsal e a conjuntiva bulbar. A hiperemia é um sinal bem significativo. Existe a tendência à bilateralidade, os dois olhos são acometidos. A secreção, ela tem uma característica um pouco mais liquefeita, aquosa. Ela pode ser seguida de pródromos. Ela é uma característica importante também, é a alta contagiosidade. Em grande parte das conjuntivites, a linfadenomegalia é um sinal importante. E o período de incubação é de 5 a 12 dias. Aqui vemos um quadro de conjuntivite viral, em que tem uma hiperemia importante do fornix e a reação folicular, que é o outro sinal importante. O folículo é uma reação linfática, em que é circundada de maneira adjacente por vaso sanguíneo, como demonstrado na seta. A conjuntivite viral pode ser acompanhada também de hemorragia subconjuntival, que torna o aspecto do olho bastante vermelho. Uma complicação importante da conjuntivite viral são os infiltrados imunológicos. Os infiltrados imunológicos são alterações na região corneana, que é essa região anterior ao olho, região transparente, em que em conjuntivites virais, em um segundo momento, pode cursar com infiltrado na região subepitelial associado com baixa visão. É uma complicação posterior ao quadro agudo da conjuntivite. As conjuntivites bacterianas também são acompanhadas por hiperemia. Em uma proporção, elas são mais casos unilateralmente do que a viral, mas também existe a tendência à bilateralidade. Porém, a conjuntivite bacteriana, o achado unilateral, em comparação à viral, é um pouco mais comum. A secreção é mucopurulenta, não há pródromo e existe a linfadenomegalia comum nas conjuntivites de causa gonocócica. Outro sinal aqui de uma secreção abundante. Aqui na seta observamos a quemose, que é a inflamação da conjuntiva bem exacerbada. Outra foto mostrando uma conjuntivite bacteriana com secreção abundante. Um outro quadro comum também na atenção básica é a conjuntivite alérgica. Geralmente ela é manifestada na adolescência. Ela tem relação também com o uso de lentes de contato e ela se dá através do contato direto do alérgeno com o olho, através de uma reação de hipersensibilidade tipo 1 mediada por IgE. Quais são as principais doenças relacionadas às conjuntivites alérgicas? Asma, rinite e dermatite atópica. O sinal principal, o sintoma principal da conjuntivite alérgica é o prurido. Pode ocorrer com secreção também, mas o prurido é o principal sinal, além da quemose, que é
a inflamação da conjuntiva. Podemos observar aqui o quadro de quimose em um paciente com conjuntivite alérgica. Existem também conjuntivites não alérgicas que não são associadas à infecção e nem a processos alérgicos, né? Quais são as causas principais? Olho seco, substâncias irritantes, corpo estranho e qualquer outro elemento que possa irritar a conjuntiva. O tratamento das conjuntivites virais é através do suporte e conforto ao paciente. Inicialmente, é orientado o uso de compressas geladas, além de colírios. Os colírios anti-inflamatórios não hormonais podem ser usados para a diminuição da quimose, da inflamação da conjuntiva e em casos de dor. Colírios lubrificantes também são indicados para renovação epitelial corneana e em casos de edema da pálpebra, importante adenomegalia, o profissional da atenção básica pode fazer uso dos anti-inflamatórios não hormonais orais. A conjuntivite viral ela é autolimitada e um cuidado importante que deve ser tomado, principalmente pelo profissional da atenção básica, que é o uso do corticoide. O corticoide tópico colírio, ele não é indicado num primeiro momento para a conjuntivite viral. O uso do corticoide pode aumentar a replicação viral nos primeiros 7 dias, além do que alguns diagnósticos diferenciais podem piorar diante do uso do corticoide tópico, como ceratites fúngicas e herpéticas, além do fato de existir uma parcela da população córtico-reagente que pode ter aumento da pressão intraocular diante do uso de corticoides. Então, o uso do corticoide ele está reservado ao oftalmologista quando o mesmo se depara com infiltrados corneanos ou com a formação de pseudomembrana, ou a membrana verdadeira que pode se aderir à conjuntiva e pode atrapalhar o processo de melhora da conjuntivite viral. Porém, na atenção básica, não é possível verificar esse quadro. É algo que se vê através de uma lâmpada de fenda, sem a possibilidade diagnóstica no consultório clínico. Então, o uso do corticoide para a conjuntivite viral não é recomendado em um primeiro momento. Já as conjuntivites bacterianas também se beneficiam com o uso de compressas geladas. E no caso das conjuntivites bacterianas, pode-se lançar mão do uso de colírios antibióticos, como tobramicina, ofloxacina, ciprofloxacina e outros. Deve-se evitar também a associação com corticosteroides, porque a causa é bacteriana e a resposta é mais rápida em relação à conjuntivite viral do tratamento. As conjuntivites alérgicas se beneficiam através do controle ambiental, afastar o paciente do alérgeno causador. Colírios lubrificantes também fazem com que o paciente tenha uma melhora do desconforto. Compressas geladas também podem ser usadas, além de colírios antihistamínicos. Os corticoides tópicos também devem ser prescritos apenas pelos oftalmologistas. Diante desse quadro já dito de talvez confusão diagnóstica e apenas um quadro reservado, uma parcela reservada da população se beneficia com o uso desses colírios. Então, uma atenção importante são para ceratites infecciosas e a ceratoconjuntivite herpética, em que é um diagnóstico diferencial da conjuntivite e faz com que, quando é administrado corticoides sem avaliação prévia, pode tanto atrapalhar o diagnóstico como piorar o quadro do paciente. As ceratites infecciosas, que a ceratite ela é a inflamação da córnea, né? Ela pode ter os seguintes agentes causais: os estafilococcus, os streptococcus, pseudomonas e fungos.
Diante desse quadro, o oftalmologista deve colher material para a cultura, para posteriormente iniciar o quadro de tratamento. Então, essa identificação desse patógeno é importantíssimo para o correto tratamento do paciente. Um fato importante que essa aula tem a trazer para os médicos da atenção básica é a conduta diante de epidemias. O primeiro passo que deve se tomar é o cuidado à exposição de fatores de risco. Então, existem fatores de riscos coletivos, como lugares de aglomeração, ou, por exemplo, transporte público, ou clubes, piscinas, e o contato direto com indivíduos com conjuntivite. A transmissão se dá através da secreção, o contato com a secreção. E os fatores de risco individuais: dividir cama com o paciente com conjuntivite, compartilhar toalhas de banho, travesseiro ou objetos pessoais, como maquiagem, e a própria utilização da lente de contato são fatores de risco para um alastramento das epidemias de conjuntivite. Quais são as principais orientações que qualquer pessoa diante de um quadro de epidemia deve tomar? Lavar sempre as mãos, evitar o contato com pessoas infectadas, tanto a pessoa sã com o paciente com conjuntivite, assim como o paciente com conjuntivite deve evitar essa proximidade com pessoas sãs. O uso do álcool gel para a limpeza das mãos, não compartilhar objetos pessoais, não compartilhar toalhas e lençóis, evitar coçar os olhos e assim manipular e trazer a secreção para as mãos. Então, o uso de lenços descartáveis é importante. Limpeza de superfícies como mesas, cadeiras com álcool 70. Melhora das condições ambientais de limpeza e desinfecção. Condições de saneamento básico adequadas, além das inspeções periódicas em ambientes de recreação coletiva, principalmente aqueles ambientes que possuem piscina em sua estrutura. Agora eu vou dizer um pouco qual que é o papel de cada um dos atores da saúde diante de um quadro de epidemia. O Ministério da Saúde subsidia ações de vigilância em saúde estadual e municipal durante o surto. A Secretaria Estadual de Saúde monitora o surto juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, fornecendo insumos para possibilitar a implementação de medidas de prevenção e controle. A Secretaria Municipal de Saúde monitora o surto, gerencia também a distribuição dos insumos para possibilitar a implementação de medidas de prevenção e controle. A gestão municipal divulga na mídia sobre ações de prevenção e controle da doença e ações de educação e saúde para a população em geral, especialmente escolas, creches e locais de recreação. A equipe assistencial das unidades de saúde municipais são responsáveis por implementar o tratamento adequado da conjuntivite, seja esse tratamento medicamentoso, através de colírios, ou não medicamentoso, através das medidas já ditas aqui, possibilitar o afastamento de doentes do trabalho mediante o atestado médico. Uma orientação inicial é o afastamento por 7 dias desde o primeiro dia de sintoma da conjuntivite, para evitar essa progressão do surto em uma comunidade já afetada. E fornecer informações sobre prevenção e controle de doença durante a consulta médica. Um médico que está em uma região diante de um surto de conjuntivite, ele deve orientar a todos os pacientes essas medidas de prevenção. E isso ajuda muito nesse controle. O Departamento de Vigilância Sanitária programa ações de inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais e redes hoteleiras, e a Secretaria de Turismo Municipal fiscaliza a implementação e adequação de medidas de limpeza e desinfecção de superfícies de áreas privativas e de convivência coletiva das instalações
da rede hoteleira. Então, cada profissional tem a sua extrema importância na prevenção do surto ou da epidemia de conjuntivite. Estamos próximos de feriados prolongados, como o Carnaval, e isso é algo a ser implementado dentro de todas as unidades, essas medidas de prevenção e essas medidas de controle para o não alassamento de uma epidemia de conjuntivite. Eu agradeço, deixo o meu contato para maiores esclarecimentos. Obrigado.